Isaac, vamos tratar aqui de uma aprovação que se deu no Senado Federal, uma aprovação, na verdade, conjunta entre Câmara e Senado, da medida provisória que estabelece as novas regras do setor elétrico. É uma discussão que está há muito tempo andando no Congresso Nacional. Muita gente já opinou, inclusive, indicando que há problemas e havia muitos problemas na organização do projeto, da maneira pela qual o governo decidiu que queria fazer desoneração, fazer mudanças em algumas das concessões, em termos de prazo e muito mais. Fato é que está aprovado. Então, ela foi editada para conter o aumento nas tarifas de energia devido a subsídios e contratações obrigatórias das usinas termoelétricas e para só tratar de um monte de outros pontos no meio do caminho. Entre elas, a abertura do mercado livre de energia para todos os consumidores. Medida aprovada na forma de um projeto de lei que agora vai seguir para a sanção presidencial. Das principais mudanças feitas pelo Congresso foi a inclusão da abertura do mercado livre de energia para consumidores residenciais e comerciais. Significa o quê? O consumidor pode escolher o seu fornecedor de energia elétrica. Entre mortos e feridos, Isaac, com a proposta que chegamos até agora, e considerando que na sanção ainda pode ter alguma mudança, ficamos com um projeto de que natureza? Bom, ruim, médio, pode melhorar, precisa melhorar? Bom, vamos lá. Nós temos alguns pontos no setor de energia elétrica e alguns pontos que são bastante relevantes aqui que a gente precisa avaliar. Porque olha só, o que acontece é que esse projeto era evidentemente necessário, nós tínhamos alguns pontos estruturais que precisavam ser tratados e a abertura para o mercado livre de energia já precisava ser feita há um longo período. Vamos pensar aqui na estrutura do mercado livre de energia, acontece o seguinte, é como se for um condomínio em que nós temos os consumidores cativos, aqueles que pagam por todas as contas e as tarifas de uma forma mais cara. Pagam pelas bandeiras tarifárias diferentes, pagam pela conta de desenvolvimento energético, custeiam as perdas esperadas e não esperadas do sistema, as técnicas e não técnicas. O problema é que recentemente, desde que a gente criou o mercado livre de energia, os grandes consumidores, aqueles que consomem até um certo percentual de energia, que podem ser grandes empresas, grandes comércios de uma forma geral, grandes indústrias de uma forma geral, saíram do mercado cativo e estão agora no mercado livre, o que significa que nós temos menos gente para pagar o mesmo nível de custos. E que, evidentemente, em algum momento isso pesaria mais sobre as tarifas dos consumidores cativos e vamos lembrar, os consumidores cativos, em grande medida, em larga escala, são os consumidores residenciais. O que significa consumidor cativo? Significa que eu, Isaac, você, Laura, você, Ibrahim, estando aqui na região metropolitana de Belo Horizonte, você só pode consumir energia da CEMIG. Você não pode escolher consumir energia da Light, ainda que as redes sejam interligadas no sistema do Operador Nacional do Sistema. Exatamente. É mais ou menos como já foi há um tempo atrás com telefonia, em que se você estava numa região, você só poderia consumir... Exatamente. Pronto, é exatamente isso. O que a MP diz é que não, nós teremos aqui um prazo, mas você vai poder consumir energia de quem você quiser. Você escolhe com quem você quer contratar o serviço e normalmente é aquele que te oferta o melhor serviço, o melhor pacote de vantagens, mais benefícios, tarifas menores, encargos menores e assim sucessivamente. Isso é muito positivo. Isso nós temos que dizer que é muito positivo. Um segundo ponto é que a gente estende também as tarifas e as contas e as bandeiras a todos os consumidores, livres e cativos, o que significa que nós estamos ampliando aquele condomínio e nós temos mais pessoas para pagarem aquela conta. Tá. Então nós temos pontos que são bastante positivos aqui. Agora, o copo meio vazio, o ponto que nós temos que ficar atentos é que nós continuamos com um problema estrutural no setor elétrico e nós continuamos não discutindo esse problema estrutural. Qual seja, nós somos um país que temos recorde de energia limpa e renovável sendo gerada, temos energia barata e conta de energia elétrica mais cara para consumidores. Isso acontece porque nós temos um problema estrutural na interligação dos sistemas, nas perdas técnicas e não técnicas esperadas, e nós temos também um problema de falta de baterias no sistema de uma forma geral. O que significa isso? Nós temos durante o dia energias renováveis, eólica e solar fotovoltaica, principalmente sendo gerada em larga escala, está sobrando energia, o que sobrecarrega inclusive o sistema, e nós temos no final do dia e no período de ramp-up, que significa aquele período em que você está deixando de gerar energia solar, porque o sol está se pondo e os ventos estão diminuindo, e você está com os consumidores chegando em suas casas. Você tem um período ali em que a oferta de energia cai e a demanda de energia sobe muito, porque você chega em casa, você liga a televisão, você liga o micro-ondas,
em alguns casos ligam um ar-condicionado, ligam outro aparelho. Razão pela qual, inclusive, tínhamos um horário de verão para tentar mitigar um pouco desse grande pico de ramp-up, né? Exatamente, exatamente. E aí o que acontece é que nesse período, o que nós fazemos? Eu não tenho energia barata e renovável, eu preciso acelerar bastante a minha geração de energia elétrica para que eu consiga suprir essa demanda e o sistema não caia. E aí a gente faz o quê? A gente liga termoelétricas em alguma medida e despacha hidrelétricas. E aí nós temos um problema que é estrutural, no sentido de nós precisamos ou colocar baterias no sistema para a gente armazenar a energia que sobra durante o dia, ou nós precisamos ter mais usinas hidrelétricas que aí vão funcionar como uma bateria meio que natural do sistema, para que nesse momento a gente possa despachar mais hidrelétricas e ter uma energia mais barata. O fato é que na forma como está sendo conduzida, nós temos um problema em que nós estamos sujando a matriz elétrica, ainda que pareça um paradoxo isso, por termos mais fontes renováveis. E aí nós precisamos reduzir em termos de custo, porque só para a gente ter uma comparação, uma energia hidrelétrica custa mais ou menos R$200 o megawatt-hora. Quando a gente está falando de uma termoelétrica, nós estamos falando de R$600. Quem paga essa conta é o consumidor. A gente tem ainda um problema estrutural que a gente precisa ser resolvido. Não bastasse isso, nós colocamos na MP a obrigação de contratação de termoelétricas até 2045. E não só, viu, Isaac? Não só. Consumidores de energia, está aqui numa reportagem publicada pelo Estado de São Paulo, dos jornalistas Álvaro Grível, René Pereira e Mariana Carneiro, mostrando que uma emenda apresentada de última hora pelo deputado Danilo Forte no União Brasil do Ceará, na MP do setor elétrico, fez o seguinte: os consumidores poderão ter de indenizar em até 7 bilhões de reais geradores de fontes de energia eólica e solar que foram obrigados a cortar a geração a mando do operador nacional do sistema. Ainda que tenhamos mais gente para pagar a conta, é conta para pagar. É conta para pagar. Nós estamos gerando ineficiência. É ineficiência produtiva e ineficiência econômica, que é exatamente aquilo que nós falamos. Tem períodos do dia em que sobra energia. Em tese, quando você faz a contratação daqueles leilões, no A-1, A-2, A-3, que significa você vai me entregar a energia daqui 1 ano, daqui 2 anos, daqui 3 anos, daqui 4 anos, daqui 5 anos, etc., você tem uma garantia de compra daquele produto ao preço de mercado vigente no momento. Que significa o quê? Eu crio uma energia solar fotovoltaica, eu crio uma energia eólica, uma usina eólica, né? E o que significa que eu tenho a garantia de compra a partir do momento que eu estou interligado no sistema nacional. Acontece que por esse excesso de energias renováveis que nós temos no sistema no momento, pode acontecer de a gente não utilizar essa energia. O que a MP está dizendo é, eu posso não usar, mas eu vou pagar de qualquer jeito essa energia, mesmo que eu desperdice, que eu a jogue fora, porque isso está garantido no contrato quando foi feito o leilão para que ele fizesse parte do sistema elétrico nacional. Agora, isso é uma ineficiência. Nós poderíamos, acabei de dizer aqui, armazenar isso em forma de bateria. Nós poderíamos definir outras formas e outras alternativas para a utilização dessa energia que é intermitente. Agora, nós vamos dar conta para o consumidor pagar. 7 bilhões é muito bilhão, né? Ou é um dinheiro, né? E tem uma questão que me parece aí muito relevante, Isaac, é que no fim das contas, estou eu aqui na minha cantilena de criticar o Congresso Nacional, né? Infelizmente, decisões tomadas desta maneira não permitem sequer ao governo colocar um impacto organizado e estruturado à frente. E nós estamos falando de um setor estratégico. Estamos falando de um setor que tem uma necessidade de crescer. Nem é para e passo para o desenvolvimento do país. É assim, ele precisa estar à frente do que se espera de desenvolvimento para que você não tenha problemas com a indústria, para que você não tenha problemas com as novas plantas produtivas em regiões que, às vezes, são aquelas que não têm uma infraestrutura gigantesca, mas que precisam estar amparadas rapidamente pelo setor elétrico para que não fique você dizendo, olha, o investimento podia ser feito em 6 meses. Não, o investimento vai chegar em 2 anos porque não tem infraestrutura para isso acontecer. Exatamente. E a gente precisa discutir que sistema elétrico nós queremos, porque ao fim e ao cabo isso significa discutir que país nós queremos ter. Não adianta a gente ter energia barata, como as energias renováveis, e jogar lá fora, literalmente, e pagar mais caro por energia termoelétrica, entre outras fontes de energia que são mais caras. Nós precisamos voltar a discutir a capacidade do nosso sistema e a forma como a qual nós produzimos e entregamos energia para a população brasileira. Bem ou mal, nós tínhamos as grandes hidrelétricas que tinham reservatórios que funcionavam como a bateria do sistema, o que significava que eu poderia manter os reservatórios cheios e eu despacho a hidrelétrica, abro as comportas e ligo as turbinas no momento que me é conveniente produzir mais energia. Era quase como se fosse uma bateria.
Só que nós paramos de construir usinas hidrelétricas por diversos fatores, Sim. entre eles uma questão ambiental. Sim. E aí nós passamos a utilizar, para suprir essa falta de reservatórios, em momentos de necessidade extrema, nós passamos a utilizar termoelétricas. Na prática, significa que eu estou poluindo mais ao custo de não ter reservatórios e baterias no sistema, como a termoelétrica. Eu estou dizendo que nós precisamos... Da hidrelétrica, desculpa. Estou dizendo que nós precisamos construir hidrelétricas? Não necessariamente. Estou dizendo que nós precisamos discutir que alternativas nós teremos para resolver esse problema. Um outro aspecto que seria relevante aqui também, e que é pouco falado, seria discutir a modernização do nosso sistema, porque grande parte das que a gente chama de gerações distribuídas, que são das usinas solar fotovoltaicas de grande escala, de larga escala também, e das usinas eólicas, não estão no SIM, não estão no Sistema Integrado Nacional. Que significa o quê? Que o Sistema Integrado Nacional, ou o ANS, né, o Operador Nacional do Sistema, ele tem pouca capacidade de decidir o que ele injeta na rede ou não, porque ele já está interligado diretamente na rede. Nós poderíamos fazer uma modernização do sistema também, que seria, é verdade, difícil e relativamente custosa, não o 7bi, mas seria custoso. E aí nós poderíamos dar a opção de despacho ou não e maior controle para o Operador Nacional do Sistema, e isso reduziria custos e preços também. Então, uma modernização do sistema também resolveria nosso problema. Difícil a gente encontrar um cenário em que haverá a modernização do sistema pensada como uma política de longo prazo, nem de médio, né? Porque a gente está fazendo remendos e, infelizmente, no caso da MP do setor elétrico e outras que a gente tem visto, remendos ruins, remendos para fazer a emenda ficar pior do que o soneto. A gente tem um histórico de ter um setor elétrico brasileiro, e é preciso a gente dizer que a gente só fala do copo meio vazio, é preciso que a gente diga do copo meio cheio. Que melhorou. Exatamente. Sim. Historicamente, nós temos um setor elétrico brasileiro que é referência mundial. A nossa matriz elétrica já foi 98% renovável. Nós estamos observando as discussões, inclusive agora na COP30, no pré-COP, o objetivo dos países é chegar a 80% de renováveis na matriz elétrica. Nós já tivemos 98%. E os 80% são até 2050, ou seja, nós estamos muito à frente. Só que nós não podemos parar de avançar, porque nós estamos nesse momento retrocedendo em termos de energia limpa, embora nós tenhamos muitas energias renováveis e continuemos sendo referência para o mundo nesse aspecto.